Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Essa é a aula número 3 do nosso curso para Polícia Militar de Pernambuco, que vai sair em 2022, agora esse ano, no segundo semestre. Assim espero que aconteça, né? Estamos nessa expectativa, então vamos fazer o curso aqui gratuito. Tô muito branco ali na imagem, mas tá de boa, né? Dá pra você me ver, dá pra você entender e é isso que importa. Bem, aqui é o professor Jartes, como você sabe. Esse curso é gratuito, então a única coisa que eu vou pedir para você que está assistindo essas aulas é que curta, comente, compartilhe, ative lá o sininho, tudo direitinho, beleza? Tudo que você já sabe o que rolar aí no YouTube, eu quero que você faça com esse vídeo aqui também para ajudar, pô. A gente se ajuda, eu faço essas aulas, você curte e compartilha e assim ficamos kits, tá bom? Então, aula número 3 hoje é de dar continuidade aos nossos estudos. Começamos com Brasil, pré-história, né? Parte de pré-história de Pernambuco. Depois abordamos basicamente ali sobre o Brasil colonial, a questão da expansão marítima, a questão do descobrimento do Brasil, a sociedade colonial, a formação das capitanias hereditárias, essas coisas. E hoje a gente vai para a aula número 3 que vai falar sobre, continuando sobre a capitania de Pernambuco, mas falando agora sobre o período da invasão holandesa. Ainda sobre a capitania de Pernambuco, tem outros pontos que a gente vai ressaltar, né? Tem também a Guerra dos Mascates, que a gente vai ver na próxima aula. Tem a questão também das Guerras Bárbaras, que a gente vai ver na próxima aula. Essa aula a gente vai tentar focar na questão do Brasil holandês, tá bom? Que também tem um subtema que ocorre nesse cenário, que é a questão da formação do Quilombo dos Palmares, que ocorre também nesse cenário, que ganha força nesse cenário e nessa perspectiva, tá bom? Então vamos lá. Aula número 3. Vamos prosseguir aqui, vamos ver aí o que nós temos. Bom, vou começar reduzindo aqui minha imagem, botando aqui no cantinho assim, ó. Dá pra você entender e ver de boa, beleza? Então vê só. Brasil, né? Aí tem aqui Brasil, Portugal e Holanda, né? Tem imagem aqui, ó. Com a descoberta do Novo Mundo, os holandeses se voltaram ao Brasil com sua empresa. Empresa essa criada após a libertação dos Países Baixos, que estava sob domínio espanhol. Vamos entender logo essa parte para ficar claro para todo mundo. Veja só. Quando o Brasil foi invadido por Portugal, Portugal não tinha grana, né? Quando começou a colonizar o Brasil, 1530, Portugal não tinha grana para poder bancar esse empreendimento, né? Bancar essa aventura, esse domínio sobre a colônia do Brasil, né? Daí iniciou um processo conhecido como Pacto Colonial, né? Tudo que o Brasil produzia deveria ser vendido unicamente para Portugal. E Portugal pegava esses produtos e revendia para a Europa e ficava com lucro, beleza. Tudo que o Brasil precisava, o Brasil não poderia negociar livremente com outros países, só podia negociar unicamente com Portugal. Se você comparar isso historicamente falando com os Estados Unidos, por exemplo, a formação das 13 colônias americanas. Nos Estados Unidos, mesmo sendo colônia da Inglaterra, os Estados Unidos tinham uma liberdade financeira, liberdade econômica de negociar e comercializar com quem quisesse, sem intermédio da Inglaterra. Ao contrário do Brasil, que o Brasil foi colonizado por Portugal, mas só podia comercializar com Portugal. O nome disso é o que chamamos de Pacto Colonial, é o controle da metrópole sobre a colônia. É assim que funciona. Porém, nesse cenário tinha aqui a Holanda. A Holanda pode ser representada ou entendida aqui como Países Baixos. Pode vir com outros nomes, Batavos, Flamengos, né? São vários nomes que definem aí os chamados Países Baixos, que ficam abaixo da linha, né, do nível do mar, são Países Baixos, né? E esses Países Baixos eram dominados antigamente pela Espanha. A Espanha tinha um controle sobre esses Países Baixos, tá bom? A questão é, como é que a Holanda encaixa nesse processo? Simplesmente a Holanda, durante a fase do Brasil que estava sendo dominado por Portugal, durante esse período do Pacto Colonial, a Holanda tinha uma empresa. Essa empresa era chamada de Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Essa empresa era formada por associação de vários grupos sociais dentro da própria Holanda, depois que eles ganharam a libertação da Espanha, de uma guerra, né? O que acontece? Basicamente, a Holanda, ela forma essa empresa e essa empresa passa a fornecer serviços. Que tipo de serviços? Refinamento do açúcar, transporte e venda, tá bom? Então, os Países Baixos, no caso a Holanda, tinha essa empresa terceirizava serviços e se tornou uma das maiores empresas do período, né, da época, do início aí da Idade Moderna, tá bom? Do século XVII. Então, praticamente nesse cenário, a Holanda vai participar ativamente desse processo de transporte, refino
e venda do açúcar e vai ganhar altos lucros com isso. A questão é, por que eles vão se voltar para o Brasil? Por que eles vão querer invadir o Brasil se eles são aliados de Portugal? Qual é a situação que vai levar a esse ponto? Então essa é a pergunta que a gente vai ter início aqui. E no desenrolar da aula a gente vai tentar respondê-la de maneira bem clara, tá bom? Vamos avançando aqui. Bom, tudo começa assim. Vai ter uma crise, né? Deixa eu ajeitar minha imagem mais para o canto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mais expandir essa imagem aqui da tela para ficar melhor ainda da gente visualizar. Vou botar mais para cá um pouquinho. Sim, agora tá perfeito. Bom, então vamos lá. A monarquia portuguesa entra em crise. A crise de Portugal, ou a crise da monarquia portuguesa, está relacionada com a figura desse personagem aqui. O nome desse personagem é o Dom Sebastian, ou Dom Sebastião, que ele morre em 1578. E a sua morte é uma morte que realmente vai ser marcante para a história de Portugal e vai ter influência nessa invasão holandesa no Brasil. Vamos explicar. Dom Sebastião era um cara muito querido, muito amado. Era um rapaz jovem, um rei tão bom que todo mundo o adorava de maneira espetacular. Alguns livros apontam que ele era homossexual pelo fato de ele não ter esposa, ele não ter filhos, ele não querer ter um relacionamento. Ele era um cara muito católico, muito religioso e, claro, todo mundo achava que ele era um santo, né? Claro que ele também era um guerreiro, ele ia para as guerras, ele lutava os conflitos, né? Ele ia na frente nas batalhas. E, em determinado momento, ele morre. Ó, aqui, ó. Em 4 de agosto de 1578, né, Dom Sebastião, rei de Portugal, foi morto na batalha de Alcacerquibes, né, no Marrocos. Essa batalha no Marrocos, ele desapareceu. Na verdade, ele desapareceu, não chegou a morrer. Claro que ele morreu, óbvio que ele morreu. Né? Mas, de qualquer forma, a galera disse que ele sumiu. Não exatamente sumiu, mas foi levado aos céus, né? Bom, enquanto ele morreu, quando ele lutava contra os mouros, né? Então essas guerras, essa batalha que ele enfrentou aqui, foi uma cruzada, né? Católicos contra muçulmanos. Os mouros eram os muçulmanos que dominavam a parte ali de Portugal. Solteiro e sem filhos, foi sucedido pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que morreu 2 anos depois. Ou seja, a morte dele abriu uma crise sucessória, porque ele não tinha filhos, não tinha esposa, tinha nada. Então, basicamente, o tio-avô vai assumir o trono. Só que o cara já era velho pra caramba e morre com 2 anos, abrindo mais ainda, expandindo mais ainda a crise do trono português. Aí, prosseguindo aqui, né? Aí tem o chamado sebastianismo. Depois da morte dele surge o que foi chamado de sebastianismo. Sebastianismo é o quê? Uma crença mística propagada em Portugal logo após o desaparecimento de Dom Sebastião, né? Segundo o qual este rei, como novo Messias, retornaria para levar o país a outros apogeus de glória e conquistas. Veja só, depois da morte de Dom Sebastião, vai surgir uma nova religião que é chamada de sebastianismo, que são os que esperam o retorno do rei, esperam o retorno do monarquista. No caso, Dom Sebastião. Essa religião ela vai se propagar e vai ter muita força, inclusive no Brasil. Ela vai crescer no Brasil. Se você lembrar da história, se você sabe dessa história, a própria Guerra de Canudos foi um exemplo disso. O Antônio Conselheiro, ele era um sebastianista. Ele era tido como um sebastianista, um cara que esperava, ele falava muito no retorno do rei. Quando ele falava no retorno do rei, a galera confunde muito. Acha que ele estava falando sobre o Dom Pedro II, ou estava falando do Jesus, ou de Deus, sei lá, algo desse tipo. Mas não, ele estava abordando, quando ele falava em Deus vai voltar, o rei vai voltar, o rei que ele se referia a Dom Sebastião, beleza? Então, essa morte desse camarada, a morte do Sebastião, vai causar a crise sucessória do governo português. Como consequência, vai levar a uma situação que vai ocorrer posteriormente a invasão holandesa. Então, qual é a situação? O primo dele, Dom Filipe, ou chamado Filipe II, ele vai dominar Portugal. Aí vamos lá, aqui, ó, leitura aqui rapidinho. Com a crise do reino de Portugal, o rei da Espanha, Dom Filipe II, decide então assumir o trono do país vizinho, formando assim a chamada União Ibérica, tá bom? Essa união, formada entre Espanha e Portugal, foi dominada pela Espanha, que passou a controlar o comércio, o refino e o transporte do açúcar pelo Atlântico. Ou seja,
Dom Sebastião morre. Filipe II, primo de Dom Sebastião, assume o trono de Portugal, né, em posição militar, claro. Vai lá com seu exército e tal, e assume, reivindica o trono de Portugal e assume a monarquia portuguesa. Então ocorre a união. Já que ele era rei da Espanha, ele vai também ser rei de Portugal, formando o que nós conhecemos como União Ibérica. Tudo bem? Então essa União Ibérica vai ficar sob domínio da Espanha, a figura de Filipe II. Inclusive algumas cidades do Brasil vão ganhar um nome muito em homenagem a ele, né? Por exemplo, hoje a cidade de João Pessoa era chamada antes de Paraíba, né? Capital da Paraíba. Mas antes foi chamada de Filipeia, né? Em homenagem a Filipe II, porque a invasão holandesa, inclusive, vai dominar aquela região também. E os espanhóis, claro, vão controlar, aí vão botar o nome da cidade em homenagem ao rei da União Ibérica, que é Dom Filipe ou Filipe II, tá bom? Bom, espero que ele tenha entendido aí de maneira bem clara, beleza? Aí vamos lá. Vou botar minha imagem mais para baixo. Diz assim: 630, né? A União Ibérica ocorre em 1630, ocorre a invasão em Pernambuco. Veja só, antes de invadir Pernambuco, os holandeses eles invadiram também a região de Salvador. Tentaram invadir Salvador. Tinha alunos que perguntam para mim, mas por que eles tentaram invadir Salvador? Porque Salvador era a capital. Beleza? Era a capital do governo geral, era Salvador. E Salvador era o centro do poder central da colônia. Beleza? Então, eita, poxa, o microfone quase cai aqui agora. Agora, vou querer ajeitar aqui. Então, Salvador era a capital. Então, os holandeses tentaram invadir Salvador, deu merda, deu errado. Então, eles voltam toda a estrutura de militar, muito mais avançada, muito melhor. Faz uma mega invasão em Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque Pernambuco era o foco da cana-de-açúcar. Era aqui o local mais rico da colônia. Era o Nordeste e era Pernambuco, justamente por causa do açúcar, beleza? Então, aqui, ó, em 630 ocorre a invasão em Pernambuco, que é Recife e Olinda. Contudo, os invasores ficam isolados graças à resistência liderada pelo governador Matias de Albuquerque. E Matias de Albuquerque era o governador da capitania de Pernambuco e ele que lidera essa resistência frente à invasão holandesa. Com o passar do tempo, os holandeses conseguem dominar as seguintes regiões: Ilha de Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Arraial do Bom Jesus. Observação. Essa conquista holandesa foi com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar. Teve uma aula minha de história da polícia para a Polícia Militar de Alagoas que eu abordei sobre esse tema. Inclusive o slide era bem parecido. Então Domingos Fernandes Calabar é uma figura que é folclórica no estado de Alagoas. Mas todo mundo sabe que na época Alagoas era Pernambuco. Matias de Albuquerque, ele forma sua resistência lá na região de Porto Calvo contra os holandeses. Calabar é um cara que ele era de Porto Calvo, alagoano, trai os portugueses, né, os invasores portugueses, e fica aliado dos holandeses. Ele mostra os caminhos, mostra as rotas, conhece bem o território e ajuda os holandeses nesse processo de conquista. Se você olhar a história de Calabar, Calabar foi um cara, era um desertor. Ele havia cometido vários crimes, furto, estupro, né, estava sendo assim, era um mulato, não tinha condições de crescimento social dentro do cenário dominado por Portugal. Então ele escolheu ir para o lado dos holandeses. Ele é visto na história por alguns aí como um grande traidor. Mas se você for em Porto Calvo, por exemplo, ele é visto como um grande herói. Falar como ele traidor, não. Ele queria a libertação do Brasil. Não era bem isso, não. Ele não tinha essa noção, não tinha essa lógica. Mas ele foi para o lado dos holandeses, ajudou os holandeses. Acabou caindo numa emboscada. Essa emboscada levou à sua morte. Ele foi morto, como está aqui na própria imagem aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Ele foi morto aí numa garrota na cidade de Porto Calvo. Quem já foi a Porto Calvo aqui, ou quem... É uma cidade pequena, né? Uma cidade que não cresceu. Mas a imagem que mostra aqui é Calabar sendo enforcado numa forma de garrota. Não era como não era uma forca, né? Como a galera pensa, né? Foi enforcado numa forca. Não. Ele foi enforcado numa garrota. Não tinha tempo. Ele foi nem julgado. Já foi pego e executado. Ele foi esquartejado e seus pedaços espalhados lá pela cidade. Aí aqui no cantinho tem assim, ó, observação. Essa luta entre holandeses e portugueses favoreceu o surgimento, faltou um T aqui, do Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga. Vê, o Quilombo dos Palmares, o surgimento não, o fortalecimento deveria ser um termo melhor, né? Momento em que os escravos foram trazidos para cá.
houve a substituição da mão de obra indígena pela escrava, né? O índio nunca deixou de ser escravo, mas assim, grande parte no século XVII, a maioria dos indígenas, dos escravos, na verdade, do Brasil, eram africanos, ou descendentes de africanos. Logo, eles não chegaram aqui pacificamente não, pai, né? Foi na base do cacete também e basicamente eles também resistiram, lutaram. E a maior forma de resistência dos escravos no Brasil foi a formação dos quilombos. E o maior quilombo da história da América, podemos dizer assim, foi o Quilombo dos Palmares, que foi um quilombo centenário, beleza? Durou mais de 100 anos, sobre várias lideranças históricas aí, né? Tem o Quilombo dos Palmares, ó, algumas imagens relacionadas. Era um local onde os africanos se refugiavam. Fica na região hoje de Alagoas, na cidade de União dos Palmares, tá bom? E nesse quilombo tinha várias situações interessantes. Que você pode ver, teve aí um simulado, né, dado do NUSS, acho que foi do NUSS, não sei qual foi a empresa. Essa empresa aí de cursinho aí grande, que colocou uma questão bem interessante, que abordava o Quilombo dos Palmares como um local onde tinham brancos, forageiros, tinham índios. Fato, correto. Índios, brancos, negros, todos viviam ali juntos, que não eram aceitos. Era um local onde aqueles que não eram aceitos pela sociedade colonial portuguesa iam para lá. Então era um lugar muito aberto. Praticava a poligamia, praticava-se a andromia. Né? A andromia é quando uma mulher pode ficar com vários homens, não tinha um casamento certo fechado. Um homem tinha várias esposas, e assim ia. Né? Geralmente, o Palmares, o pessoal que morava no Quilombo dos Palmares, eles desciam os morros muitas vezes para poder capturar mulheres, já que tinham só mais homens, né? As mulheres eram em menor quantidade. Então era mais ou menos assim que se organizava. Eles queriam reinventar, ressurgir a sua maneira de viver como era na África, tá bom? Só que, claro, obedecendo à lógica, a sociedade que vivia-se aqui, né? Tentar fugir daquele processo de escravidão, né? Se adaptou ao novo modelo social que foi encontrado aqui na região, tá bom? Então tá aí. Algumas lideranças de Palmares, né? Nesse ponto aqui também que a gente vai analisar. Temos algumas figuras aqui importantes, né? Por exemplo, a Cotirene, que é essa mulher aqui no meio da imagem. Ela foi uma liderança no Quilombo dos Palmares. Passou o seu poder para Ganganzumba, que é esse cara aqui. Que ao morrer, o poder ficou nas mãos de Zumbi. Zumbi foi o cara que durante seu governo ocorreu a invasão do Quilombo na figura de Domingos Jorge Velho. Tá bom? Isso aí depois da luta contra os holandeses, justamente porque os portugueses estavam preocupados com os holandeses, os escravos aproveitaram o momento para fugir, né, de fuga. Inclusive, muitos escravos mataram seus senhores, aproveitaram o momento da briga entre os brancos para poder dar no pé. Roubavam eles, né, pegavam seu ouro, tudo válido, para mim vale tudo. O cara é escravo, pode botar para descer a lenha do seu senhor e tá tudo certo. Então essas são as lideranças que ocorreram em Palmares. Ganganzumba acabou morrendo envenenado. Zumbi, tem muitas versões sobre a morte de Zumbi, né? Como toda liderança política histórica tem, quando morre, né, tem várias versões. Zumbi é uma delas. Que Zumbi foi um cara, alguns livros apontam que ele cometeu suicídio, outros livros apontam que ele foi assassinado por Domingos Jorge Velho, mas o que de fato ocorreu foi que ele morreu. Sua cabeça foi arrancada e exposta na cidade de Porto Calvo, beleza? Zumbi era um cara letrado, estudado, nasceu no Quilombo, nasceu livre no Quilombo dos Palmares, foi capturado quando criança e levado para Porto Calvo. Lá em Porto Calvo ele cresceu, estudou com um padre lá, depois ele fugiu novamente e voltou para o Quilombo, liderando os quilombolas na luta contra os invasores, nesse caso Domingos Jorge Velho, tá bom? Então o Quilombo dos Palmares foi uma resistência que vai se formar centenário. Inclusive Zumbi e Ganganzumba, eles eram tratados como reis pelo próprio rei de Portugal, que concedeu a eles, ali do Quilombo, em Palmares, a independência, com a condição. Inclusive essa é a briga entre Ganganzumba e Zumbi, que rolou um tempo, que o rei de Portugal decidiu que liberta os negros que estavam em Palmares. Detalhe, não era pra entrar mais ninguém. Então você pensa qual era a lógica do Quilombo. O Quilombo queria a libertação dos escravos do Brasil? Não. Ele não queria, não tinha essa visão. Eles queriam a independência deles ali e tudo certo. Ganganzumba aceita a proposta do rei de Portugal, Zumbi não. Então Ganganzumba muda com um grupo que é a favor dele para um setor determinado pelo governo português e lá ele morre envenenado. É aí que Zumbi vai se tornar uma liderança forte nesse cenário de Palmares. Indico um filme a você. Esse filme é muito bom. O nome do filme é Quilombo.
Tá no YouTube. Eu vou botar o link aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, pra você dar uma sacada nele depois. É um filme ótimo, excelente, e dá pra entender muita coisa aí sobre a história de Palmares. Tá bom? Vamos avançar aqui. Agora voltando ao Brasil holandês, né? Bom, invasão holandesa, né? Olha, com a morte de Duarte Coelho, que era o antigo donatário de Pernambuco, a capitania fica sob a responsabilidade do seu filho mais velho, Duarte Coelho Albuquerque, que estava na Europa. Sua impossibilidade de tomar posse do território fez com que sua mãe passasse a controlar a capitania. Ou seja, as mulheres também controlavam a capitania. Beleza? Tinha essa questão também. Então, prosseguindo. A crise das capitanias fez com que o rei de Portugal instalasse no Brasil chamado Governo Geral, que passou a ser sede em Salvador, Bahia. Foi o que eu falei antes. Por que os holandeses invadiram a Bahia primeiro, Salvador? Porque lá era a capital do Governo Geral. Prosseguindo. A prosperidade de Pernambuco atraiu os olhos de invasores, que passaram a controlar a região entre 1630 e 1654, sendo o último governante antes da invasão Matias de Albuquerque. Ponto interessante. Os holandeses vão invadir o Nordeste justamente por causa do açúcar. E é justamente no período em que o Brasil, o caso Nordeste, Pernambuco, estava sendo governado por Matias de Albuquerque, que era o governador, capitão donatário da época. Aí prosseguindo. O governo então passou a ser controlado pelo conde Maurício Nassau, que era o holandês. Quando os holandeses invadem, Maurício Nassau que assume. É esse cara aqui da imagem, tá bom? Que fez crescer e prosperar setores econômicos da capitania. Então vamos avançar. Olha aí, Nassau novamente. Nassau era um conde que veio da Holanda justamente para governar Pernambuco nesse momento de invasão. Então Nassau era um cara visionário. Meu irmão, é um cara à frente do seu tempo. Era um cara que tinha uma visão muito ampla das coisas. Era um cara que tinha uma compreensão muito interessante sobre o mundo. Um cara evoluído, né? Nassau fez o quê no seu governo aqui, ó? Fez amizade com produtores locais. Seu governo teve a criação de várias estradas, pontes e ruas. Liberdade relativa de comércio para pequenos produtores. Procurou conciliar grupos heterogêneos que haviam no Recife, né? Colonos nascidos no território, portugueses, católicos, calvinistas e judeus, índios e negros escravos. Um ponto-chave do governo de Nassau: liberdade religiosa. Beleza? Esse foi o ponto-chave do seu governo. Ele concedeu relativa liberdade para todo mundo. Você poderia exercer sua religião que você quiser, contanto que seja de maneira discreta. Inclusive os judeus fundaram aqui no Recife a primeira sinagoga. Né? A primeira sinagoga fundada na América foi durante o governo de Nassau, no Recife. Então os judeus tiveram uma grande liberdade religiosa. Claro, eram excelentes acionistas, né? Tinham grana nesse comércio aí do açúcar. E outro ponto, Nassau melhorou a qualidade do açúcar produzido em Pernambuco. Tá bom? Então ele era um cara intelectual, uma peça-chave nesse cenário. Urbanizou bairros do Recife e criou importantes registros desse período no Brasil, principalmente com o artista Franz Post. Mano, caiu uma questão sobre isso no último concurso da Polícia de Alagoas. A gente vai falar sobre ela já já. Bem fácil, mas muita gente errou por falta de atenção. Mas presta atenção, guarda esse nome, esse artista Franz Post, beleza? Vamos avançar? Olha aí, ó. Algumas obras do Brasil holandês, né? Teve um artista chamado Albert Enck, acho que é esse o nome dele mesmo, e Franz Post e Albert Enck. Então, Franz Post, ele é conhecido porque ele pinta paisagens. Eu vou ampliar aqui a imagem para a gente ver de uma por uma. Quais obras dessas aqui poderiam ser de Franz Post e quais obras poderiam ser de Albert? Então, Franz Post, ele pinta paisagens. Então, vamos lá. Aqui, ó, Franz Post. Também de Franz Post, essa aqui. Olha a imagem de Franz Post. A já que é de Albert, né? Ele pinta imagens de pessoas. Tá vendo? De situações aí, ó. Aqui dá pra ver claramente uma antropofagia, né? Que já comentou, né? Ó, aqui, ó. Uma mão. Né? Aqui no cestinho, um pé. Tem uma cabeça também. Né? Práticas antropofágicas. Que ele presenciou, inclusive, na Nassau também. Eu vou deixar um link pra você de um vídeo muito bom. De um filme muito bom também aqui na descrição. O nome do filme é Batalha dos Guararapes, que é a história da invasão holandesa em Pernambuco. E mostra cenas de Maurício Nassau e seus diálogos, que é muito interessante, velho. Vale muito a pena ver, beleza? Vamos avançar.
Aqui, ó, esse quadro, inclusive, você encontra várias obras de Francisco Poço, você encontra no Recife. Quem tiver a oportunidade de ir para o Museu de Brenan, o Castelo de Brenan, lá tem o maior acervo de Francisco Poço do Brasil holandês, claro. O Brasil holandês lá foi top, foi espetacular. E lá tem esse quadro, essa obra é gigantesca, né, enorme, e é interessantíssimo, né, você ver. Tiver a oportunidade de um dia de ir para Brenan, só ver o Brasil holandês, vá. É muito bom, muito interessante e vale a pena você estudar, tá bom? Prosseguindo. Portugal ainda estava em conflito com a Espanha, beleza, justamente porque essa questão da tentativa de separação da União Ibérica. Espanha concede independência de Portugal apenas no ano de 1668. Problemas entre donos de engenho e nas colônias e a nova administração holandesa. O que acontece é o seguinte, esse ponto aí chave aí para entender. Simplesmente Nassau, ele entra em desacordo com o poder da Companhia das Índias Ocidentais, né? Ele entra em desacordo. Por quê? Porque a companhia quer que ele seja mais enérgico. Vou dar um exemplo. Nassau, quando ele chega aqui, ele concede empréstimos aos produtores de açúcar. Ele concede empréstimo para que eles refaçam seus engenhos e trabalhem para o governo holandês, para a Companhia das Índias. Só que Nassau, ele é acochado pela companhia para que ele cobre esses empréstimos de maneira voraz, dura, violenta se for preciso. E Nassau não quer fazer isso e entra em conflito com a própria companhia. Ele acaba sendo afastado, volta para a Holanda e o seu sucessor entra com a administração altamente repressiva. E a primeira coisa que o sucessor de Nassau faz é proibir essa liberdade religiosa e todos agora vão ter que ser evangélicos, né? Que os holandeses eles eram evangélicos, protestantes nesse caso. E isso causa um desconforto. Inclusive ocorre até uma perseguição com relação aos judeus. E os judeus eram acionistas, pô. Eram grandes investidores nesse processo do açúcar. Então até eles passaram a ser perseguidos, tá bom? Então ocorre nesse cenário um descontentamento, formando aí a insurreição pernambucana em 1645. Aí vão surgir figuras importantes, Felipe Camarão, né, e outros personagens da história do Brasil, de Pernambuco, que vão emergir nesse cenário da história de Alagoas, na insurreição pernambucana, que vai começar em 1645. Aí vem, ó, sucessivas derrotas dos holandeses, né, que vão se perder. Batalha dos Guararapes foi a batalha decisiva, primeira batalha em abril de 1648 e a segunda batalha em fevereiro de 1649. Rendição dos holandeses em 26 de janeiro de 1654, que eles se rendem nessa batalha, na Batalha dos Guararapes, e ocorre o fim da invasão. Então os holandeses são expulsos do Brasil, né? São expulsos do Brasil e voltam seus olhares para outro aspecto. Aí vamos olhar aqui, ó. O fim do domínio holandês se dá com o conhecido como Tratado de Paz de Haia, firmado em 1661 entre Portugal e Holanda, que causou a trégua entre essas duas nações e a saída definitiva dos holandeses da região. Com esse acordo, ficou determinado que os holandeses receberiam indenização de 4 milhões de cruzeiros e as Ilhas Malucas e a de Ceilão como forma de indenização. Então os holandeses foram indenizados. Diz a lenda, tem um livro aqui, né, chamado Negócios do Brasil, que ele diz que foram 4 milhões de cruzeiros. É o equivalente a 4,5 toneladas de ouro. Né? Foi a indenização paga pelos portugueses para ter o Nordeste de volta. Isso por causa do açúcar, para você ter uma noção quanto o açúcar era extremamente exorbitante o seu valor no mercado nacional. Nacional não, internacional, beleza? Era muito valioso. Então os portugueses queriam muito ter esse controle de volta. Então a Guerra dos Guararapes, ou a insurreição pernambucana, pode ser visto como a formação do primeira forma de luta nacionalista no Brasil. Foi a primeira luta em que ocorreu entre índios, negros, brancos, portugueses, brasileiros, se juntaram todos com um único propósito: expulsar os holandeses. Então começou a formar ali os que chamamos de identidade nacional. É interessante eu analisar esse ponto também, que é nesse aspecto que Pernambuco vai se tornar uma nação, uma região extremamente conflituosa, porque não vai baixar a cabeça para ninguém. Várias revoltas no Brasil vão ter foco em Pernambuco. A primeira delas é essa. Esse sentimento que ocorre em Pernambuco nesse momento faz com que se perpetue nas próximas gerações a ideia de independência, de revolta. Aí vai ter a Revolução 17, vai ter a Revolução Praeira, vai ter a Confederação do Equador, vai ter um monte de revolta nesse cenário
de Pernambuco, que também vai envolver Alagoas, beleza? Então até aqui, claro. Vamos avançar aqui e ver o que tem mais. Agora questões. Cara, vamos analisar as questões aqui. Meu irmão, essa questão caiu no concurso da polícia, no último concurso da polícia. E é uma questão muito simples. Pô, velho, foi muito fácil, bicho. Envolve nomes, beleza, tem nomes. Mas você for esperto e prestar atenção, você domina essa questão. Vamos ler ela aqui rapidamente. Acompanha a leitura aí comigo. Maurício Nassau, abre aspas. Além de ser um chefe militar que a Holanda precisava para governar as províncias brasileiras invadidas, produtores de açúcar tão cobiçados pela Europa, era também um homem culto, que quis cercar-se de cientistas e artistas talentosos para registrar o desconhecido que o aguardava, adivinhando de antemão o grande interesse que esta documentação estaria entre os nobres europeus quando de sua volta à Holanda. Então, fala aí sobre Nassau. Né? Um dos artistas trazidos por Nassau, a minha pergunta, um dos artistas trazidos por Nassau foi o autor da tela Vista da Cidade de Mauricéia. Mauricéia foi a cidade que, se eu não me engano, Mauricéia foi Paraíba também. Foi chamada de Filipéia e depois de Mauricéia. Essa aí é a Paraíba. Pintada em 1657. Aí vem a questão aqui ó, embaixo. Ó. Em qual alternativa está indicado o nome do autor dessa obra? Caraca, velho. Você pode olhar assim, porra, velho, me lasquei. Hein? E eu sei quem diabo foi que pintou isso. Né? Mas se você for um cara desenrolado, na imagem, tá aqui, ó. Você vai ter uma noção bem interessante sobre quem é o autor dessa obra. Então veja aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo aí, ó? Tá acompanhando o mouse aí, ó. Tá, o www, pintura de Post. Pinturas de Post sobre o Recife. Tá aqui, ó. Não foi bem no Recife, não, né? Mas, pô, pinturas de Post, velho. Já tá na resposta. E tem as opções aqui, ó. Albert Engt, Jean Drebet, Castar, sei lá que diabo nome é esse aqui. Franz Post e Philippe Bettendorf. Pô, velho. O próprio nome já tá aqui dizendo Post. Franz Post. Tá aqui, ó. A resposta está no próprio enunciado da questão. Letra D é a resposta correta. Vê que moleza, velho. Vê que moleza essa questão aqui, ó. Letra D. Então a resposta correta. Vamos para a próxima. Essa aqui não. Vamos para essa aqui que é mais legal. Deixa eu diminuir minha imagem, botar ela bem mais no canto. Assim fica melhor para todo mundo ver. Vamos lá. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando marcas do administrador. Seu período mais brilhante da presença estrangeira, né? Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhe o livre exercício de culto. Também com os judeus, depois dele não houve a mesma tolerância, nem mesmo com os católicos, nem com os judeus, fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhe diversão, melhorando as condições do porto e núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos. Aí vem a pergunta. Tá aqui. Esse texto refere-se... Porra, que moleza essa questão. Já fala já de Nassau e tudo mais. Letra A. A chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Ó, essa ideia dos puritanos ingleses aqui foi nos Estados Unidos, beleza? Tem nada a ver aqui. A invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste brasileiro. Já marcava essa aqui, já de cara. Fácil. C. As invasões francesas. Não. D. Ao domínio flamengo. Beleza, Flamengo nas Antilhas. A criação da cidade moderna influenciada pelo Renascimento? Não. Ao estabelecimento dos sefardins expulsos das guerras e conquistas ibéricas dos Países Baixos e a fundação da Companhia dos Ocidentais? Não. Correta é a letra B, velho. Agora tem um ponto que é interessante, né? Aqui, ó, o domínio dos flamengos nas Antilhas. Veja só, os flamengos são os holandeses. E um ponto que a gente tem que esclarecer aqui e deixar tudo bem claro para que todo mundo possa entender. Os holandeses, quando perderam a guerra dos Guararapes, eles foram expulsos, né? Teve aquela indenização e tudo mais. E eles foram para as Antilhas. Lá nas Antilhas, eles começaram a empreender no açúcar e começaram a concorrer com o açúcar brasileiro. Como consequência disso, o açúcar, o preço cai. É nesse cenário que ocorre a crise do açúcar no Brasil.
e, consequentemente, o início do processo do ciclo do ouro, né, pelos bandeirantes, surgimento de Minas Gerais e assim vai, como a gente já sabe, tá bom? Então a correta aí nessa questão, letra B, beleza? Vamos mais uma. Essa aqui, deixa eu dar minha imagem aqui para ficar melhor de ver. Diz assim: Recife, não a Veneza Americana, não a Mauristade dos Amadores das Índias Ocidentais, não a Recife dos Mascates, nem mesmo a Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções liberais, mas a Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Um texto, né, de Manuel Bandeira, bem lá bacaninha, né? Evocação do Recife, libertinagem. Aí diz assim, ó: a Companhia das Índias Ocidentais, vamos grifar essa parte. É bom você fazer a prova assim, ó, sempre grifando os nomezinhos, fica bem mais claro, né? Aqui o poema se refere e faz parte de um momento da história do Brasil que foi, veja, a Companhia das Índias Ocidentais, aqui o poema se refere, faz parte do momento da história do Brasil e foi, letra A, marcado por um conjunto de medidas que impulsionaram a expansão da colonização portuguesa na América e a descoberta das áreas mineradoras do Planalto Central. Porra, não, velho. O Planalto Central não tem nada a ver isso aí, né? Tá errado, tá dizendo aqui áreas mineradoras, não, a época que o holandês invade aqui é a época do açúcar. B, formada com capitais públicos e privados lusos, sua finalidade era apoiar a luta pela expulsão dos holandeses no Nordeste e recrutamento do comércio da colônia com a metrópole. Veja, formada com capitais públicos e privados. Sua finalidade era apoiar a luta pela expulsão dos holandeses. Pô, velho, essa parte aqui tá muito feia, né? Elimina também. C, organizado com a clara intenção de promover a centralização política, administrativa e jurídica da colônia nas mãos dos representantes enviados pelo governo holandês. Vamos botar interrogação aqui, né? Mas eu também creio que não seja essa, né? A gente vai comentar ela já já. D, criada pelo governo e por grupos mercantis e financeiros da Províncias Unidas, com o objetivo de dominar a produção e comércio do açúcar, assim como o tráfico de escravos. Pô, interessante. Vou botar interrogação, que eu botei interrogação na C, também botei na D, para ter certeza entre as duas aqui. E letra E, demonstraram sua força na invasão da capital da colônia e controlando o tráfico de escravos da América Portuguesa, impulsionando assim um processo que levou à descoberta das Minas Gerais. Ó, isso aqui tá errado, né? Vou botar errado aqui. Que tá dizendo que mostrou sua força na invasão da capital da colônia. A capital da colônia era Salvador. E deu errado essa invasão, foi uma bosta. Então elimina também. Logo fica entre essas duas. Qual você marcaria aí? Você marcaria C ou D? Vamos para C. Organizada com clara intenção de promover a centralização política, administrativa e jurídica da colônia nas mãos de representantes enviados pelo governo holandês. Não tinha essa lógica, né? A capitanias hereditárias, né? Veja, ó. A pergunta é, o poema faz referência ao momento da história do Brasil e foi o qual? Foi no momento da criada pelo governo português de mercantil e financeiro das Províncias Unidas com o objetivo de dominar a produção e o comércio do açúcar, assim como o tráfico de escravos. A errada é a C, a correta é letra D, beleza? Então letra D é a correta, muito fácil a questão. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra gente ver. Tem mais não, próximo é só aula 4 agora. Beleza, galera? Então é isso. Espero que você tenha compreendido, gostado, curtido. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Comente aí o que você achou, qual a dúvida você tem, que eu posso responder na próxima aula. Os comentários aí, as dúvidas que você colocar nesse vídeo. Próxima aula eu vou dizer seu nome, vou comentar, vou falar, dar sua opinião, dizer o que você acha. E responder sua pergunta se for necessário o caso, tá bom? Então curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima. Valeu, galera. Beijo pra todos e tchau.